E aí, pessoal, o Ronaldo investe no Cruzeiro, adversário do Grêmio na Série B. Vamos falar um pouco dessa relação. Quem nos preocupa e qual vai ser o tamanho do embate do Grêmio para voltar à elite do futebol brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois o Brasil hoje acordou com a seguinte notícia. Ronaldo Nazário, fenômeno, comprou parte das ações do Cruzeiro de Minas Gerais. E mais do que isso, indicou que irá sim fazer investimentos e que sua prioridade é que o Cruzeiro volte à primeira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Vive um sério momento, por quê? Porque gastou demais, acabou tendo problemas dentro do campo, foi rebaixado e não conseguiu se readequar. Acabou tendo muitos problemas, muitas dificuldades e já amarga o terceiro ano, caiu e vai jogar o terceiro ano consecutivo na Série B. E essa é a grande preocupação do torcedor do Grêmio. O alto investimento, um valor absurdo, uma necessidade de se romper com isso, se baixar muito a folha e aí entrar numa competição como essa com dificuldade. O Cruzeiro vem há 2 anos enfrentando isso. E nessa temporada que vai enfrentar o Grêmio na Série B, parece que já vai ter uma outra realidade. Vem contratando jogadores, mas isso não é o que mais preocupa. O que preocupa é o que nós ouvimos hoje. O investimento de Ronaldo Nazário, pagando dívidas pontuais e importantes, liberando possibilidades de contratação e, a partir daí, tentando montar um time mais competitivo. O que a gente pode falar? E todo mundo diz o seguinte, tá, mas que Grêmio nós vamos encontrar lá? Hoje, o Grêmio gasta 14 milhões por mês em futebol. Agora já baixou um pouco porque o Rafinha foi embora, o Cortez foi embora, o Diego Souza, por exemplo, cada um deles ganhava perto de 500 mil reais. O Diego mais, o Rafinha um pouco menos, mas os dois representavam 1 milhão de reais por mês. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema que a gente vivia. Pois na Série B, eu preciso ponderar algumas situações para a gente colocar. O Grêmio tem adversários diretos, eu estou falando só na área de finanças. Só na área de finanças. O Cruzeiro passou a ser um adversário muito importante, porque o Cruzeiro vai ter um aporte maior, vai poder montar uma estrutura melhor e a gente sabe que é um clube forte. O Vasco da Gama, por sua vez, também é um clube que tem alguma capacidade de estar à frente dos demais. Aí a gente pode colocar o Bahia, pode colocar o Sport para serem adversários diretos do Grêmio nessa luta. Tem outros aí que a gente pode, o Guarani de certa maneira está trabalhando, algum clube do Nordeste, mas basicamente fica por aí. Fica por aí. O que a gente tem? E aí entra a grande diferença, é isso que a gente precisa ponderar. O Grêmio coloca hoje na sua folha de pagamento a ideia de diminuir dos 15, 14,5 para 7 ou 8 milhões. 8 milhões, vamos pegar para ter um número redondo, 8 milhões representa o dobro do que vai fazer Vasco, Sport e Bahia. Isso mesmo. Eles não vão conseguir ter mais do que 4 milhões de investimento em folha de pagamento. Acredito eu que Bahia e Sport menos ainda. Só que a Série B, a partir de agora, tem um clube que vai se aproximar em matéria de investimento do Grêmio, que é o Cruzeiro. E a gente precisa, a partir daí, entender como é necessário para o Grêmio acertar. O Grêmio se notabilizou nos últimos anos por errar, de forma quase que em todas as suas manifestações de contratação, o Grêmio errou. O Grêmio não acertou nada, a ponto de, mesmo com a terceira maior folha do Brasil, cair para a segunda divisão. Agora, por outro lado, é hora de olhar para as finanças e olhar para a estrutura e dizer, tá, isso está consolidado, nós precisamos ter isso muito forte para combater equipes. Vou pegar um exemplo aqui, equipe do Náutico e do CRB, por exemplo. São equipes que vão ter um nível de investimento muito menor. Nós estamos falando aí de 1,8 milhão, 1,5 milhão. Nós pegamos equipes aqui que não vão conseguir, Londrina, não vão conseguir competir contra o Grêmio, Ituano, não vão conseguir, desde que o Grêmio trabalhe bem. Eu acho que a partir de hoje,
colocamos 2 gigantes, também financeiros, porque o aporte do Ronaldo é um aporte que vai fazer a diferença, e também coloca o Vasco. Aqui são 3, com possibilidade de estar bem na frente dos outros. Mas nós já estamos falando pela primeira vez em 3 gigantes. 3 gigantes do futebol brasileiro vão jogar pelas 4 vagas da Série B, e tem aí Guarani com tradição, tem o próprio Criciúma, mas os investimentos nós sabemos que são menores. Bahia e Sport também se posicionam. Então, como que a gente vai entender e o tamanho da obrigação e da necessidade do Grêmio posicionar isso? Imagina só, o Ronaldo está entrando com investimento de 400 milhões no Cruzeiro. Não vai botar diretamente isso, mas vai quitar as dívidas mais emergenciais e vai, a partir daí, contratar peças importantes para o Cruzeiro mudar de patamar e virar candidato do Grêmio, porque o Cruzeiro tem o mesmo tamanho do Grêmio. Assim como o Vasco, que está abaixo, também tem. Eu acredito que a Série B, que se avizinha, é a mais complicada dos últimos anos, eu não tenho nenhuma dúvida. Principalmente por esses movimentos. A Ponte Preta também parece que vai trabalhar em cima de investimentos e nós vamos ter uma competição muito complicada. Outro clube que também parece colocar mais investimentos também, que foi muito mal nessa temporada, é a Chapecoense. Imagina se agrega, por exemplo, um de Campinas, junto com o Sport, com o Bahia, com a Chapecoense, nós já estamos falando de 7. E aí a briga vai cada vez mais complicar. Eu estou muito atento aos movimentos nos outros clubes, o Grêmio tem se movimentado, a expectativa é, até terça-feira, o Grêmio já anunciar alguma coisa para recomeçar. O Grêmio que se apresenta no início do mês de janeiro, vai ter 30 dias de pré-temporada. A prioridade é sim a Série B, é essa a prioridade. Claro que tem o Gauchão, claro que tem a Copa do Brasil, mas não adianta viajar nisso não. Não adianta, precisa se posicionar na Série B, não dá para ratear. As coisas estão nos nossos olhos, nós não podemos ser arrogantes e achar que o Grêmio vai ali e vai passar por cima. Eu posicionei para vocês alguns pontos de investimentos, de clubes que estão se organizando, montando, que recebem dinheiro de fora e que vão montar estruturas perigosas e competitivas. Se o Grêmio não trabalhar, não sobe. Não sobe. Eu diria até que com esse investimento do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro é o favorito da Série B e não o Grêmio. Então é preciso ter o entendimento, o recado está dado e a notícia é essa. O adversário do Grêmio recebe um aporte gigantesco de uma figura importante no mercado do futebol e que com certeza vai estar muito mais forte do que foi nos últimos anos. Começou a Série B. Vamos olhar os adversários, ter humildade e enfrentar o que tem que enfrentar e que o Grêmio acerte dessa vez os seus reforços para ter uma equipe mais forte. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.